Natureza. Às vezes, só pensamos nela quando percebemos que algo está errado em nossas vidas. Trabalho, estresse, a correria do dia a dia. Essa é a vida moderna nos grandes centros do mundo. Nem sequer nos damos o direito de olhar as estrelas. É isso que realmente queremos? Qual será o futuro da Terra se continuarmos assim? A poucos quilômetros da maior cidade do hemisfério sul do planeta, existe um oásis, onde os primeiros passos para se viver em paz com a natureza foram dados, e onde todos procuram viver de modo sustentável. Não me refiro a um lugar onde as plantas dominam o ambiente e os animais correm soltos por todos os cantos. Sustentabilidade é o mesmo que harmonia. Harmonia entre o meio ambiente e o homem. Harmonia entre o que é retirado da natureza e o que é reposto a ela. Sustentabilidade é o equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico, econômico e humano, com total respeito à preservação da fauna e da flora. E é isso que acontece em Arujá, a cidade natureza. Esta é Arujá de 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil. Como vocês podem ver, não existia muita coisa além de mata fechada. Nem mesmo os índios construíam suas aldeias aqui. Entravam e saíam da região, mas não permaneciam. Tinham medo do que foi chamado depois de a Serra dos Raios. Arujá é só serra. Se eu conheço, só tem serra em Arujá. E caía muito raio como cai até hoje. Só caía raios. Então isso era a Serra dos Raios, a Serra dos Raios. Segundo historiadores, foi somente por volta de 1560 que os europeus se instalaram na região. Os padres jesuítas catequizavam os índios e pequenas vilas serviam como pontos de apoio aos exploradores que chegavam do litoral. Porque tinha um garimpo aqui, certo? Então tinha os mascates, os vendedores que vinham com as tropas trazendo alimento, roupa para a pessoa que estava no garimpo. Então ali é uma das paradas, onde é que eles paravam para dar água para os animais, para a tropa, né? E se descansarem. Diversos garimpos surgiam pelo Vale do Paraíba. E diversas paradas nasciam entre Rio de Janeiro e São Paulo. Até que em 1612, um bandeirante paulista chamado Geraldo Correia Sardinha descobriu o ouro nos arredores da cidade natureza. Deu início a uma corrida do ouro. Centenas de aventureiros chegaram de todas as partes com o desejo de enriquecer rapidamente. Toda a região começou a crescer. Os povoados se encheram de pessoas. Eram os embriões das cidades de hoje. Porque Arujá começou como distrito em Mogi das Cruzes. No início, Arujá pertencia, no século XVII, pertencia a Mogi das Cruzes. Ainda como distrito de Mogi, Arujá teve um crescimento rápido motivado pela ganância. Claro que em proporções bem menores em relação ao que acontece hoje, mas como todo crescimento desordenado, podemos dizer que essa foi uma das primeiras ondas de degradação ao meio ambiente ocorridas no Brasil. Só que para a infelicidade dos exploradores e a alegria da fauna e da flora, se é que podemos dizer assim, o mineral dourado acabou em menos de 100 anos. Muitos aventureiros que foram buscar ouro para ficar rico mais depressa, né, não foram embora. Ficaram lá em pequenas fazendas, pequenas vizinhas, ficaram lá e disso formou um povoado. Assim nasceram as fazendas e os engenhos. E a degradação desenfreada deixou de existir. A vista era linda e podia-se ver a ondulação do terreno
por quilômetros e quilômetros. As árvores e o verde das folhas contrastavam com o céu azul. A mata acompanhava o curso dos rios e escondia uma numerosa quantidade de espécies animais. Por outro lado, a cultura e a economia ficaram completamente estagnadas. Os séculos se passaram. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal, quando Dom João VI desembarcou no Rio de Janeiro, em 1808. E nada de muito interessante acontecia em Arujá. Em 1839, Arujá passou a Curato. Depois de Curato veio a freguesia de Paz. Depois da freguesia de Paz vem a vila, mas Arujá foi vila por pouquíssimo tempo. Depois que veio o distrito, depois que veio o município. Se nesse período todo a natureza foi respeitada, obviamente não foi porque as pessoas viviam de maneira sustentável ou tinham qualquer tipo de consciência ecológica. Tudo o que elas queriam era uma nova chance de crescimento e de exploração. O desejo latente de crescimento, inerente a qualquer ser humano, era um grande risco à preservação da natureza. Qualquer nova chance de enriquecimento poderia desencadear uma nova onda de degradação. Por sorte ou destino, a chegada dos japoneses mudou de vez o curso da história. Começou com um japonês chamado Amano, que morava em Suzano. Ele foi visitar a cidade de Arujá. Chegando lá, ele arrumou uma fazenda para administrar lá em Arujá. Mas só que ele chegando lá, ele começou a fazer plantações daquilo que tinha conhecimento lá no Japão. Então ele iniciou o plantio de tomates aqui no município. E verificando a produtividade, ele chamou os familiares. Né? E os familiares começaram a chamar outros amigos que começaram a colonizar a cidade de Arujá, digamos assim, na área oriental. Eles poderiam chegar, desmatar a região e atuar na produção de carvão. Aliás, atividade muito comum na época, já que São Paulo crescia a todo vapor. Mas não, promoveram o seu sustento baseados numa agricultura sustentável. E com a vinda desses primeiros imigrantes japoneses, que compraram seus sítios, suas fazendas, começaram a ampliar, a desbravar toda essa área, digamos assim, rural. Né? E isso deu um incentivo ao aumento, à construção da cidade de Arujá. Então, acho que de uma certa forma, a colônia japonesa, a comunidade, teve alguma relevância na construção da cidade. Em qualquer município onde há japonês, nós sabemos que existe um Kaikan, é uma associação de japoneses. E a principal finalidade dessa associação seria ensinar a língua japonesa, os costumes japoneses às crianças descendentes dos japoneses, digamos assim. Em Arujá não foi diferente. Cultura e educação caminhando lado a lado. De uma certa forma, teve uma educação também, não só uma orientação de fala, de escrita, mas também sim, uma educação oriental dentro dessa escola, como acontece até hoje. E nós sabemos que a cultura milenar japonesa, construída ao longo de vários séculos, foi moldada para conviver em harmonia e equilíbrio com o planeta. Com a chegada de mais e mais imigrantes, a perpetuação da cultura nipônica em Arujá se tornou presente na vida de todos, contagiando inclusive os antigos moradores e ensinando respeito à natureza a todos. Por isso que eu disse que Arujá deve tudo aos japoneses. Tem os japoneses numa história de Arujá. De Serra dos Raios, à exploração do ouro. De um longo período de estagnação aos imigrantes japoneses. Os habitantes daquele simpático povoado perceberam que podiam mais e, no final da década de 1920, se separaram de Mogi das Cruzes. Não tinha estrada para ir para
Mogi das Cruzes. Levava horas e horas, às vezes até dia, dependendo se for um dia de chuva, para chegar em Mogi das Cruzes. Então o povo de Arujá começou a querer pegar o município com que eles faziam as compras, que eles tinham escola e igreja mais perto. Então eles escolheram Santa Isabel e fizeram lá como diria, não era reverendo, um plebiscito para trazer o Arujá para Santa Isabel. Isso foi em 1929. Poucas décadas se passaram e outra mudança. Motivados pelo amor daquela que passaria a ser conhecida como Cidade Natureza, os moradores André Barbosa, Albino Rodrigues Neves, Edmundo Ramos Barbosa e Dona Dalila Barbosa iniciaram um movimento emancipacionista. Tudo o que eles queriam era a liberdade para criarem suas próprias leis e desenvolverem seus próprios negócios. E todo povoado tem esse sonho de ser município, né? E eles criaram lá várias, como eu diria, comissões e começaram a fazer pressão no governo do estado para que transformasse Arujá em município. E depois Santa Isabel, que era a comarca da época, né? E Arujá era de Santa Isabel, deu um grande apoio para Arujá. A prova está que quando Arujá começou como município, eles não tinham dinheiro nem para comprar uma cadeira. Foi tudo doado por Santa Isabel. E finalmente, em 1960, Arujá foi elevado ao status de município. A localização da cidade é uma localização privilegiada, próxima de São Paulo, aos grandes centros, né, Guarulhos, Mogi das Cruzes, cruzado pela rodovia Presidente Dutra. A Revolução de Arujá começou com a chegada da Dutra. Isso com a vinda de muitas empresas, muitas indústrias. Chegou mais gente, chegou o comércio que vinha vender para o pessoal que estava trabalhando na Dutra e ficava por aí mesmo. E chegou aí as indústrias, chegaram com a Dutra. Agora o Rodoanel chegando ao município de Arujá, né? Então está tendo um crescimento muito acentuado nos dias atuais, né? Arujá é mesmo um município de muita sorte. Sorte porque não houve ouro suficiente para que a natureza fosse esgotada, mas o bastante para que houvesse um certo desenvolvimento. E sorte também por sua localização, como acabamos de ver. Espera aí! Estradas trazendo desenvolvimento, proximidade com os grandes centros urbanos, rota entre Rio e São Paulo, indústrias chegando, revolução industrial, poluição... Espera! Para tudo! Tudo isso realmente seria um grande problema para a natureza, se não fosse por um pequeno, mas importante detalhe. A população local já havia incorporado os conceitos de sustentabilidade trazidos pelos japoneses. As crianças que tiveram contato com a cultura japonesa cresceram e se tornaram homens públicos, empresários, professores e pessoas em geral que tinham um papel de liderança nos rumos de Arujá. Quando a cidade ficou ameaçada pelo desenvolvimento, aqueles homens não perderam tempo. Mas iremos falar sobre as indústrias mais para frente. Por se tratar de uma área rica em mananciais e com uma vasta área de mata preservada, cada governante procurou proteger a fauna e a flora do seu modo. Mas um prefeito em especial, o Toninho da Pamonha, resolveu, por iniciativa própria, arborizar ainda mais o município, plantando cascos de vaca, uma espécie nativa da Mata Atlântica. E a partir de então, cunhou-se o nome Cidade Natureza. É claro que nem tudo foi um mar de rosas até Arujá ganhar esse nome. Na primeira metade do século XX, a produção local de carvão causou um grande desmatamento. Mas, mais uma vez, a vontade de preservar a natureza prevaleceu. E hoje, o que tem sido feito para preservar a cidade natureza? Agora, com o advento dessa falta d'água no estado de São Paulo, é que se deu um puxão de orelha nos políticos do estado inteiro. Arujá não poderia ficar de fora, se nós temos 52,8% do município em área de proteção aos mananciais.
é natural que a gente tinha que se preocupar mais ainda com essa questão envolvendo o meio ambiente e a natureza. A lei de mananciais, é importante que se diga que às vezes se tem um conceito errado da lei, como se fosse uma lei totalmente restritiva ao uso e ocupação do solo. Na verdade, ela é uma lei da década de 70, né? É uma lei que, na época, é uma lei muito moderna e que ainda tem muito de bom a oferecer, tanto que, se nós temos áreas protegidas na região metropolitana, muito se deve à lei de proteção aos mananciais. Nós estamos preocupados com as nascentes, né? E principalmente em preservar esse 52,8% do município que consiste na área de proteção aos mananciais. Hoje, a cidade de Arujá, dados atuais da Sabesp, mostram que a cidade hoje tem 62% do seu esgoto coletado e esse efluente, esse 62%, são 100% tratados na nossa estação de tratamento. A projeção da Sabesp é que para 2018 se tenha 100% do efluente ou dos esgotos coletados e tratados. Nós temos uma estação de tratamento que é uma conquista de uma administração anterior do Abel, que já está aí pelo 4º mandato administrando a cidade, mas sempre preocupado com essa questão do meio ambiente, a questão principalmente de não poluir as águas do Rio Tietê, tampouco as águas do Paraíba. Ok, mas qual o resultado prático disso, Reinaldinho? Boa parte da nossa água vai para o Paraíba do Sul, que vai atravessando várias cidades até chegar no Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, e boa parte da nossa água ela transita por outros córregos e cai no Baquirivu, que é o córrego mais importante nosso aqui, que vai para o Tietê. A água no planeta Terra tem sido um recurso cada vez mais valioso. Imaginou se todas as cidades do globo tivessem a mesma conduta em relação à água? Que a cidade ela tem os seus cuidados, cuidado com a limpeza. Hoje, por exemplo, Arujá, ela faz coleta seletiva 6 dias por semana e cobre toda a área urbana do município, inclusive áreas rurais. Então isso, de fato, é resultado de um trabalho. O município também possui a Cora, onde cerca de 65 toneladas de papel, plástico e outros materiais são reciclados todos os meses. Além de gerar emprego e renda para as famílias, a reciclagem impede que novos recursos sejam retirados da natureza. O papel reciclado, por exemplo, impede que novas árvores sejam cortadas. O plástico impede que mais hidrocarbonetos sejam lançados na atmosfera. Além disso, impede-se que a água, o solo e o ar sejam contaminados. A compreensão, a união e o comprometimento de todos também fazem a diferença na cidade e natureza. Queremos que o município cobre mais do poder público, porque nós temos que oferecer cada vez um serviço mais eficiente e, de fato, nós temos que enfrentar os novos desafios aí. Fazer uma revisão no plano diretor, estabelecendo uma regra muito mais dura do que a que nós já temos para essa questão do uso e ocupação de solo. E pensamos que só com a parceria, poder público, sociedade civil, é que nós vamos chegar de fato a um desenvolvimento sustentável. Vimos que a cultura e a educação fizeram toda a diferença nesse modelo de sustentabilidade de Arujá. O resultado disso? Os governantes têm vontade política e os munícipes são engajados. Quem precisa de mais alguma coisa? Bem, todos precisam de um bom emprego e de desenvolvimento. Como isso acontece na cidade? Esta é a Flord, Associação dos Floricultores da região da Dutra, em que Arujá faz parte. Ela reúne dezenas de produtores do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, que se utilizam das mais modernas tecnologias de cultivo presentes no mundo. Juntos, esses produtores geram rentabilidade, através da venda anual de milhões e milhões de flores que abastecem todo o mercado brasileiro. As flores produzidas aqui levam um pouco da natureza para outros lugares, enfeitando casas e empresas.
e arrancando suspiros até das mulheres mais difíceis. Ai, flores! Eu queria tanto ganhar uma flor. Mas nem só de flores é feito o desenvolvimento econômico da cidade. Hoje nós temos um parque industrial lá que é fantástico. Quem esteve lá conhece, né? O parque industrial de Arujá é uma beleza. Dada a sua localização privilegiada e graças à facilidade de escoamento, Arujá atraiu o olhar de empresários ao longo dos últimos anos. Com um dos maiores complexos industriais do Brasil, a cidade abriga centenas de empresas das mais diversas atividades e tamanhos. Indústrias que abastecem o estado de São Paulo, o Brasil e o exterior. Claro que no início desse desenvolvimento, a preocupação com o meio ambiente chamou a atenção do poder público e da população. Mas a solução foi facilmente encontrada. Quis pegar todas as indústrias que estavam dentro da cidade e jogaram dentro do parque industrial. Com as indústrias centralizadas em um único ponto, a mata ao redor da cidade pôde ser preservada e o esgoto e demais resíduos puderam ter um destino mais adequado ecologicamente. Essa solução tornou o controle ambiental não só possível, como facilitou o gerenciamento pela prefeitura e os órgãos competentes. E o desejo de preservar a natureza entrou no DNA de todos. Empresas como Plenitude Design, HRM Caldeiraria, FAI Inox e Grupo Renova realizam seus trabalhos de forma altamente sustentável. Elas são a prova real de que é possível manter um negócio, manter uma indústria, gerar lucro, gerar trabalho, gerar desenvolvimento e ainda respeitar o meio ambiente. Na Plenitude, todos os móveis são construídos com madeiras certificadas provenientes de reflorestamento. 75% das espumas utilizadas têm em sua formulação matérias-primas vegetais que não agridem a natureza. E todo o lixo fabril é separado e destinado para reciclagem. A HRM possui coleta seletiva, descarta seus resíduos ecologicamente, descontamina os panos utilizados na produção, reutiliza sua água e possui uma horta particular que, além de criar uma linda vista na hora do almoço, ainda recebe alguns amiguinhos. A FAI, além de ter reduzido drasticamente o consumo de energia elétrica, praticar o reuso da água, ter baixado a emissão de CO2 na atmosfera, reutilizar a areia de produção industrial, criou a ONG Capivari Monos, que é responsável pelo plantio de milhares e milhares de mudas todos os anos. Por fim, o Grupo Renova, que em sua essência tem a sustentabilidade como negócio. Dia após dia, ano após ano, a Renova recicla praticamente todo e qualquer tipo de resíduo, sólido ou líquido, orgânico ou não. Poder público, munícipes e empresas, todos fortemente comprometidos com a sustentabilidade, todos seguindo preceitos trazidos pelos japoneses no início do século XX, todos almejando um planeta melhor. Um planeta melhor? Ou pessoas melhores para o nosso planeta? Nós temos que preservar o ambiente, nós temos que preservar as minas, que manter essa questão ambiental viva, né? E para isso a gente tem que trabalhar com essa formação dos alunos, né? E desde pequenininho já fazendo uma formação com eles para que eles tenham uma consciência, que eles sejam um adulto consciente de que é importante preservar, porque isso a gente tem que pensar, inclusive, nos netos, né? Na futura geração que vem por aí. E a história se repete. Aquela consciência ambiental ensinada e passada adiante pelos japoneses, hoje é sistematicamente ensinada nas escolas, moldando o caráter dos homens e das mulheres de amanhã. Claro que nós vamos intensificando esse trabalho, né? Então, hoje, nas escolas, por exemplo, nós temos a coleta do óleo. A gente trabalha, coleta o óleo, nós temos coletores que passam, recolhem o óleo e esse óleo tem um fim, né, um destino correto, né? Então, esse ano nós trabalhamos um grande projeto que foi na nossa feira cultural, falando sobre a questão da água com a educação infantil e o Fundamental 1, mostrando quais os problemas provocados na atualidade, né, as consequências e por que eles foram provocados, que eles são consequências da ação humana.
Então, trabalhando a partir de um problema que surgiu, que é real no nosso estado, e voltando o olhar para cada um de nós. Como que nós podemos agir para que esse problema não seja aumentado, e sim seja amenizado e no futuro nós consigamos, como sociedade, melhorar. Trabalhamos com os pais, trabalhamos com as crianças, né? Então eles entendem bem essa questão. Então o que nós fazemos na educação? Nós já temos um calendário ambiental. Então nesse calendário ambiental, o ano inteiro nós temos movimentos envolvidos com a questão ambiental. Temos o Dia da Água, onde as escolas todas fazem um trabalho, estudam, elas se manifestam, fazem passeatas, apitaço, como a gente diz com as crianças, né? Para mostrar para mostrar como é que está esse movimento dentro da escola, né? Hoje, os nossos alunos, eles não jogam papel de bala no chão. Porque esse papel de bala, por menor que ele seja, ele tem um efeito lá na frente. Ele traz uma consequência. Então, não é só isso, né? Então, o reciclado, não é? Nós temos casos assim na rede de aumentar o número de reciclagem. Mas aumentou por quê? Mas aumentar não é bom, mas pensa bem, eu não estou mais jogando no lixo, junto com o lixo orgânico. Eu já estou reciclando, então eles já têm essa consciência. Eles encaram tudo com muita naturalidade. Eles estão descobrindo o mundo, então é tudo uma brincadeira muito gostosa de se fazer e eles realmente internalizam isso e falam para os pais, né? Corrigem os pais comentam às vezes. Ele leva para a família. É impressionante como ele também cobra da família. Mesmo porque também a escola traz a família, né? A escola traz a família, ela faz a formação familiar e ela pede para que a família ajude. E essa criança cobra isso. Nós temos já o meio ambiente que já preservou lá a nascente do rio Baquilivu, né, que era já uma demanda que nós já falávamos anteriormente, então isso já está aí a caminho, né, que é bem bacana. Nós temos plantios, né, de árvores, né, nós temos um condomínio que nos solicitou para que nós fôssemos fazer, os alunos fossem fazer o plantio lá, então nós fomos lá, nós fizemos em torno de 300 mudas de árvores nativas nesse local que foi desmatado. Então as crianças foram até lá, fizeram esse plantio, que foi bem bacana também. É uma escola, a escola Abílio, a antiga Jacarandás, eles fazem o reuso da água. Então quando chove essa água ela é reaproveitada. E nós estamos com um projeto para nomear todas as árvores do nosso ambiente e para plantar algumas árvores frutíferas, porque nós temos recebido bastante visitantes. Ontem, por exemplo, nós tivemos a visita de um bicho preguiça, nós fotografamos, as crianças ficaram super eufóricas observando o bicho preguiça. Então, para que elas saibam que eles precisam consumir aquilo que está na natureza e aí a gente precisa proporcionar isso para eles, né? Eu tenho muito orgulho desse projeto que Arujá desenvolve nas escolas, que eu vejo esse resultado disso, acho isso extremamente importante. Acho que os próximos governos que vão vir aí, que deem continuidade a esse trabalho, com mais intensidade até, porque ele não pode ser esquecido. Não é só a questão de eu preservar a água, de eu plantar, de eu colher o óleo, né? Não é só a questão do trânsito, não é só isso, ela é muito maior, né? Porque o planeta está aí ainda sobrevivendo, né? Então, se todo mundo tiver essa consciência de que cada um tem que fazer a sua parte, que cada um tem a sua pegada, não é assim? Né? De quanto é que eu uso disso e não retorno para o meio ambiente, que eu preciso ter esse cuidado, então aí o mundo vai estar perdido, né? Eu diria assim, mas nós fazemos a nossa parte. Qual é a nossa parte? É fazer o trabalho com os alunos, que eles são o nosso foco, né? Então fazemos esse trabalho com o aluno que leva para a comunidade, para os pais, e assim vai crescendo. Arujá, um local onde a cultura e a educação fizeram toda a diferença, traçando um novo rumo para sua história.
um oásis, um exemplo. Arujá, a cidade natureza. O progresso chegou em Arujá, não está parando, Arujá não para mais de crescer. Arujá é minha casa, né? É minha vida aqui, né? Arujá para mim significa tudo, né? Arujá é minha terra natal, é o lugar que eu amo, que eu gosto. É um convívio agradável, é onde eu ensino e aprendo a viver. Não tem igual. A Arujá ela é única, ela é singular.